Abra as vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. E como eu tinha dito na semana passada, que eu quero trazer à luz das Escrituras, se a mulher pode ou não ser ungida pastora, ou se a mulher pode ou não liderar uma igreja, eu quero trazer a base da Bíblia, que os deveres da mulher e os deveres do homem são diferentes dentro da igreja e dentro do lar. E eu quero ler esta palavra aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Amém? É o nosso texto base, mas depois eu tenho outros versículos e eu quero, não vou dizer se sim ou não, mas eu vou vos mostrar a luz da Bíblia e depois vocês vão tirar as vossas conclusões, não eu dizendo, amém? Mas eu quero que vocês tirem essa conclusão à luz da palavra que o Senhor Deus nos deu, né? E este estudo que é tão importante tem sido perguntado por muita gente e eu quero ensinar a igreja. A palavra do Senhor, ela nos diz: fiel é esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém? Como cuidará da igreja de Deus? Eu quero, à luz da Bíblia, claro, eu quero falar um pouco sobre a importância da mulher na igreja. Se a mulher entendesse a importância da igreja, se nós formos analisar a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra que a salvação ela é individual, ela é para o homem e para a mulher. A salvação Deus deu, e a palavra do Senhor nos mostra aqui, que eu quero vos ler também, em Joel, capítulo 2, verso 28. Amém? Joel, para quem entender Joel, capítulo 2, verso 28, fala assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Então a palavra de Deus aqui nos mostra, né, que Deus derramará sobre a mulher e sobre o homem o seu espírito, que é para vocês entenderem a importância da mulher no ministério. A palavra de Deus ela é bem clara, e se nós formos ver em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amou o mundo, quer dizer o quê? Que amou a mulher e que amou o homem. Deus não fez exceção da mulher ou fez exceção do homem. Deus disse que amou o mundo de tal maneira. A palavra de Deus ela nos mostra que a mulher ela foi muito importante no ministério de Jesus. Se nós formos entender a mulher,
igual para a mulher como para o homem. Então não há exceção de juízo para o homem e para a mulher, certo? Que é para vocês entenderem que eu não sou contra a mulher, eu não sou contra o homem. Eu vou à base das Escrituras e é isso que eu baseio neste ensino. A palavra de Jesus, ela fala que Jesus, quando ressuscitou, as mulheres, Maria e Madalena, foi uma das pessoas que acompanhou Jesus até ao seu último suspiro carnalmente. Quando Jesus foi crucificado, essas mulheres estiveram todo o tempo lá. A palavra de Deus também nos mostra que a mulher, quando Jesus apareceu a elas, uma mulher que teve o privilégio de ver que Jesus foi, quando ressuscitou, a mulher, Deus já sabia que a mulher tinha esse dom de quê? De evangelizar, de falar, certo? Então Jesus apareceu em primeiro lugar a mulheres e ele disse, vai ter com Pedro, e diz o que aconteceu aqui. Então o ministério de Jesus é para nós entendermos um pouco o ministério da mulher e o ministério do homem dentro da Bíblia. A Bíblia nos mostra que a mulher, ela tem uma posição muito importante no reino de Deus. Mas a mulher e o homem ocupam lugares completamente diferentes dentro da Bíblia. E é a base da Bíblia que eu quero nos mostrar. Se nós formos ver no Antigo Testamento, eu vou falar um pouco, no Antigo Testamento nós tínhamos uma mulher que era Débora. Débora foi juíza a quem Deus ajudou a livrar o povo de Israel por causa de Baraque. Então, se nós estamos a ver no Antigo Testamento, mas depois no Novo Testamento, nós podemos ver também que as mulheres acompanharam Jesus até a sua crucificação e até a sua ressurreição. Amém? É bom nós entendermos que a mulher, ela tem um papel muito importante e sempre teve dentro da igreja, dentro do mistério de Jesus. Não é porque a gente fala que a mulher não pode ensinar que a mulher é menos valorosa aos olhos de Deus. Não. Que as pessoas levam isso sem entendimento e falam às vezes o que não devem. Mas nós vamos entender em Romanos, nós podemos ver que havia 10 mulheres, se vocês lerem o livro de Romanos, nós podemos ver que havia 10 mulheres e uma delas era Priscila. Foi uma das mulheres que ajudou mais o ministério do apóstolo Paulo. Então nós podemos ver que a mulher, ela todo o tempo, ela foi ajudadora do ministério de Jesus. E por que eu estou a trazer isso? Que é para entender o lugar da mulher dentro da Bíblia, mas também o lugar do homem. Nós acabamos de ler a palavra de Deus, em nenhuma desde Gênesis Apocalipse nos mostra que a mulher liderou uma igreja, que é aí que eu quero vos mostrar, à luz da Bíblia. Se vocês encontrarem uma mulher que foi ungida a bispa, ou se encontrarem uma mulher que foi ungida a pastora, ou se encontrarem uma mulher, vocês não mostrem, porque eu não encontrei até hoje na minha Bíblia. E por isso eu trouxe este estudo para nós entendermos a posição do homem e a posição da mulher, certo? Em minha Bíblia não me mostra que Jesus separou a mulher para um cargo de liderança. Em nenhuma parte da minha Bíblia me mostra que Jesus separou. Se nós formos ver, olhem só, o papel da mulher. A mulher foi sim ajudadora do ministério de Jesus. Mas Jesus levantou quem? Apóstolos. A minha Bíblia não fala apóstolas. Se vocês encontrarem,
posição diferente do homem. Não é porque a mulher não pode liderar uma igreja que ela é inferior. Não. A palavra de Deus, ela nos mostra aqui em Êxodo capítulo 28. Deixa-me aqui encontrar. Êxodo. Isso. Capítulo 28, o verso 1, o verso 4 fala assim: depois farás chegar a ti, a teu irmão Arão e a teus seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Farás também todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido de espírito e de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim que administre o ofício sacerdotal. Estas são as vestes que farão um peitoral, a palavra, uma estola sacerdotal, um manto, uma túnica bordada. Aqui a palavra de Deus, ela nos fala, ainda ela diz assim, que administrem bem o ofício sacerdotal. Então a palavra de Deus nos mostra aqui que Deus chamou Moisés, mas olha só, ele chamou para liderar quem? Arão, e não sua irmã Miriam. Deus falou com Moisés para levantar Arão como sacerdote. Olha a diferença: sacerdotal, sacerdócio. Quando a palavra nos fala, nós podemos ver quando Deus mandou Moisés ungir seu irmão, ele ainda escolheu os seus filhos, os seus 4 filhos de Arão. Foi o que nós acabamos de ler. E aparecem os nomes ali deles. 4 filhos, homens, e não suas filhas, para servirem com o sacerdócio sacerdotal. Por isso, eu estou a trazer este ensinamento para nós entendermos que a mulher ocupa um lugar diferente do homem. Em parte nenhuma da minha Bíblia aparece que Deus levantou uma mulher para liderar. Deus levantou Moisés para liderar e tirar o seu povo da terra do Egito. Não levantou nenhuma mulher. Mas espera aí, a minha Bíblia fala que havia uma pastora dentro da minha Bíblia. Existe. Pastora Zipra, mulher de Moisés, era pastor de ovelhas. A Bíblia nenhuma fala de pastora com cargo sacerdotal, um cargo de sacerdote.
mas não morrerá, porque ela tem a salvação. Foi o que eu falei, a salvação tanto é para o homem como para a mulher, o juízo final tanto é para o homem como para a mulher. Estão a entender? Mas olhem só, quando Adão come o fruto, a Bíblia fala que Deus disse assim, querem ver? Para não ficarem palavras minhas, eu gosto de... A Bíblia fala assim, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e em dor darás luz aos filhos. O teu desejo será para o quê? Para o marido, e ele te dominará. Ao homem disse, porque destes ouvidos à voz da tua mulher, deste ouvidos à tua mulher, e comeste a árvore que te ordenei a não comer, maldita é a terra, porque por tua causa, é Bíblia, em fadiga comerás todos os dias de quê? Da tua vida. Olhem só o castigo do homem e o castigo da mulher. Por quê? Porque Deus, em primeiro lugar, tinha falado a Adão para não comer fruto. Em primeiro lugar, Deus falou com o homem e não com a mulher. A Bíblia é bem clara, por causa do teu pecado, toda a terra será amaldiçoada, mas também sobre toda a terra dominarás. Eu quero falar, quando Deus fez a aliança, quando Deus falou com Noé para construir a arca, Deus falou em primeiro lugar com a esposa de Noé ou com Noé? Deus falou com Noé e Deus disse para Noé, Noé coloca nome aos bichos, ou foi para a esposa? Para Noé. Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão sobre a promessa. Deus não fez a aliança com quem? Com Sara. Mas Deus fez com Abraão. Olha só, que é para nós entendermos a Bíblia. Por isso é que eu estou a mostrar e eu quero. Isaac, Deus fez uma aliança com Isaac. Não foi com Rebeca. Ou foi com Rebeca? Foi com Isaac. Estão a entender? A palavra de Deus, ela nos mostra que a Rebeca, ela teve 2 filhos, certo? Jacó, Deus fez uma aliança com Jacó e não com Raquel. Olhem só, para vocês entenderem a linhagem da Bíblia. A Bíblia nos mostra que Jacó teve... Isaac teve um filho, certo? Jacó teve um filho, teve 12 filhos, e esses 12 filhos foi da linhagem da tribo de Judá. Então, não foi as filhas que serviram como da tribo de Judá, mas foi o quê? Os 12 filhos considerados, cada um para a tribo de Judá. Então, nós podemos ver que até a nossa Bíblia, e eu fui pesquisar para saber o que eu estou a falar, nenhum livro da Bíblia foi escrito por mulher. Além de a Bíblia conter alguns livros sobre a mulher Ruth, certo? Mas nenhum livro foi escrito por uma mulher, certo? É só para nós entendermos que a Bíblia não se fala sobre pastores, fala sobre a pastora, que era o rebanho físico, que era Cipra, mas não liderança. Liderança, certo? Por isso a Bíblia fala assim, bispo excelente, não fala bispa. A Bíblia fala sobre os enfermos, chamai o quê? Os bispos e os diáconos e os presbíteros. Para quê? Para orar. A mulher, ela pode profetizar, pode, é bíblico, nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 28, que a mulher pode profetizar.
evangelizar? Pode. A mulher pode evangelizar? Pode. A mulher tem esse dom de evangelizar. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Pode. Dentro do quê? De um chá, dentro de uma comunhão com as mulheres. As mulheres podem ensinar, pode. Agora, exercer um cargo de liderança como igreja, pode haver exceções? Pode. Nós ainda temos uma missionária que abriu agora um trabalho em Tuéria. Por quê? Porque ainda não tem varão. Então ela está a começar o trabalho até Deus levantar um varão para liderar a igreja. Certo? Porque olhem só, é a Bíblia. A Bíblia fala que seja amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa. A quem Deus falou para governar a sua própria casa? Foi ao homem. Agora imagine, quer dizer, o homem, a Bíblia fala que tem que ministrar bem a sua casa. Mas espera aí, chega à igreja, quem ministra é a primeira mulher. Então já temos que encontrar a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos fala que o homem governa a sua própria casa, tenha os seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olhem só. Então, Deus deu uma função para a mulher e deu outra função para o homem, completamente distintos. A mulher Deus deu para ser uma ajudadora do homem. A mulher, ela serve como um pilar num lar. Serve. Só que a mulher em si, e por isso é que a Bíblia fala, e por isso que me questiono muitas das vezes, por que eu preguei num culto das mulheres? O culto do domingo era o culto de mulher, sim, baseado para a uso e a fé. Mas é um culto oficial, e a palavra de Deus, ela nos mostra aqui. Quero mesmo que toda a mulher, não vou tirar daqui, não vou falar sobre as vestimentas, mas vou falar aqui. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Está no 1 Timóteo, marca aí, 1 Timóteo capítulo 2, verso 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. O apóstolo Paulo fala: não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade
E por isso, nos cultos onde há sacerdotes, que é isso que eu quero que vocês entendam. A minha que Deus me deu através da sua palavra. Como é que eu, como pastor, tendo presbítero, tendo diáconos, eu vou colocar uma mulher a ensinar uma igreja aonde tem sacerdotes? É a Bíblia. A mulher pode pregar, sim, entre mulheres. Ninguém proíbe a mulher pregar sobre chá, fazer entre as mulheres. Não proíbe. A mulher pode evangelizar, pode e deve. Agora, em termos de ensinar a Bíblia, Paulo é quem está a proibir. Então temos que arrancar alguns versículos da Bíblia. Certo? A palavra de Deus, ela ainda fala assim, mas Paulo também vai nos mostrar o porquê ele falou isso sobre a mulher. E eu quero vos mostrar essa razão, porque Paulo falou isso para a mulher. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, olha só, sendo enganada, caiu em pecado, toda a vida será salva. O apóstolo Paulo está a dizer, todavia a mulher vai ser salva, que foi aquilo que eu falei. A luz, dando à luz filhos e permanecer com sobriedade na fé, no amor e no quê? Na santificação. Paulo está a dizer, não é porque a mulher pecou em primeiro lugar, que ela não vai ser salva. Não, a mulher vai ser salva, certo? Mas Paulo também diz, por causa desse pecado que a mulher cometeu, Deus dá autoridade ao sacerdócio homem, certo? Se nós formos ler um termo de cultura, e ainda há pessoas de igreja que usam o véu, essa cultura do véu, que a mulher usava o véu, era para mostrar que o homem era o cabeça, que o homem não tinha o véu porque o homem era o cabeça. A Bíblia fala, certo, que Deus é o cabeça de quê? Da igreja, certo? Então por isso, mas eu não quero entrar nesse termo de cultura, a mulher usava o véu, por quê? Para mostrar que o homem sem o véu era o cabeça da casa, era o líder da casa. E por isso a Bíblia fala que o homem tem que dar a vida pela mulher, certo? Mas a nível de ser ungida a pastora, ser ungida a bispa, sobre liderança, vocês podem ver que em lado nenhum nós encontramos que a mulher foi ungida a bispa ou a pastora. Em termos de liderança. Estão a entender? Liderança. Não é que a mulher ela tem posição completamente distinta do homem. A mulher foi criada para um objetivo e o homem foi criado para outro objetivo. Agora vocês dizem assim, pastor, os homens têm de ser cobardados. Tem. Os homens têm de ser cobardados nesse aspecto. Tem. Porque hoje, e eu fui estudar e ver que hoje 30% das pastoras ungidas a pastores que saíram de uma igreja onde prega a palavra de Deus, saíram para uma igreja não pentecostal. Para quê? Para serem ungidas a pastores, para ter a liderança. Mas espera aí, se Deus mostra que o homem tem que ser governador da sua própria casa, como é que o homem vai governar a sua própria casa, mas chega à igreja e a esposa
A mulher bíblica, não estou a falar mulher do mundo, a mulher da Bíblia, que a Bíblia nos mostra, ela tem um papel diferente do homem. Em parte nenhuma da Bíblia nos mostra que Deus levantou sacerdotisa, mas levantou sacerdotes. Em parte nenhuma da Bíblia, e se vocês encontrarem, mostrem-me, Deus separou mulher para o cargo de servir. Servir no termo de sacerdócio. Certo? Por isso, a Bíblia, ela é bem clara. E Paulo, ele fala. E Paulo nos ensina. Da mesma forma, os diáconos, nem que a mulher possa ser ungida a diaconisa, pode. Diaconisa, missionária, mas não a pastora. A palavra de Deus nos mostra, da mesma forma, os diáconos sejam repreensíveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos e de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência pura. Então o Senhor Deus fala sobre o diaconato. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, que governem bem os seus próprios filhos e a sua própria carne, a sua própria casa. Para os diáconos, Deus, através deste versículo, nós podemos ver sobre os bispos, sobre o diaconato. Porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Por isso eu trouxe este estudo para vocês entenderem a Bíblia, para vocês tirarem a vossa própria conclusão sobre a mulher ser ungida a pastora ou a bispa. Mas espera aí, vocês dizem assim, mas pastor, a mulher prega, a mulher prega bem, prega, a mulher ensina, também ensina, mas olhem só, se eu estou aqui como sacerdote, se a igreja tem diáconos, se a igreja tem presbíteros, num culto de domingo, num culto de ensino, a mulher pode trazer uma palavra, pode, diante a ordem que Deus ordenou, certo? A Bíblia, e eu começo a entender o porquê o apóstolo Paulo ele fala sobre isto. Porque se nós formos ver, e muitas das vezes a mulher, ela age pela emoção e não pela razão. Porquê? Porque a mulher, ela é mais amável, a mulher ela já tem mais o dom de amar, o homem é mais seguro, o homem é mais duro, certo? Isso na igreja, isso reflete-se muito, porque se eu fosse a ceder tudo que já falaram aqui, esta igreja já estava completamente uma bagunça. Eu posso ver, durante os 5 anos que eu pastorei esta igreja, que se a minha esposa ela estivesse sozinha, talvez ela já tinha abandonado o barco. Por isso a Bíblia fala sobre o sacerdote, sacerdócio. Porquê? A mulher já é mais explosiva. A mulher já é mais, eu tenho que falar, eu tenho que isto, eu tenho que aquilo. Não é que não possa, não é que não possa, mas é o que a Bíblia ela nos mostra. E por isso vocês não tiram a vossa conclusão. Eu tiro a minha conclusão, a mulher tudo pode. Amém.
Isso é problema vosso. Eu estou a ensinar à base da Escritura. A vossa mentalidade, o que vocês têm na vossa mente, é como vocês e Deus, porque vocês e Deus é como eu e Deus. Eu não era para trazer mais este estudo, mas Deus falou comigo: não, tu tens que ensinar, porque eu vou cobrar a ti. Eu vou cobrar a ti. Mesmo que fiquem muito zangados contigo, eu vou cobrar a ti. Porque hoje a palavra, o ministério, a palavra, eu começo a ver as coisas. A mulher, ela tem um poder de dominar as coisas incrível. E vocês são mulheres, vocês sabem que é verdade. A mulher, ela consegue, ela tem uma facilidade em falar, em querer dominar, em querer. A mulher é assim, é o gênio da mulher. Não há nada que a gente possa fazer, que a mulher é assim. Mas por isso é que eu quero trazer a vocês estudo, para vocês entenderem. Não é que a mulher, quando eu dou a oportunidade aqui à mulher, a mulher pode trazer, na sua oportunidade, pode trazer um versículo e falar. Porquê é que não o fazem? Porquê é que a mulher vai louvar? Pode trazer, quando eu falo oportunidade, pode ser orar, pode ser trazer uma palavra, pode ser louvar. Certo? Então a mulher pode trazer sim, pode trazer um versículo, pode. Se nós formos ver, olha só, que é para vocês entenderem, o ministério da mulher dentro da igreja, a maior liderança de crianças é mulher. São os maiores, 90 e tal % de líderes na igreja de crianças são as mulheres. 90 e tal % do grupo de louvor, pelo menos no nosso ministério, é mulheres. Certo? A mulher, se formos a ver, a mulher aqui, mesmo aqui nesta igreja, a mulher tem mais oportunidade que o homem. Porque vocês podem contar quantas oportunidades tem a mulher e quantas oportunidades tem o homem. Se formos ver, por exemplo, o departamento de mulher é muito maior que o homem. A mulher tem mais facilidade em falar. Por isso, a mulher pode evangelizar, pode. Porque a mulher tem essa facilidade. O homem já não tem essa facilidade. Então, entender que a posição de uma mulher e do homem na igreja é completamente diferente. Mas não é porque a mulher chega aqui ao domingo. Nós já tivemos a missionária Cássia aqui, que ela ministrou para as mulheres. Eu estava lá. Não, ela estava aqui. Agora, no culto de domingo, eu tento, que a mulher pode ter a oportunidade, pode. Mas se há um sacerdote na Bíblia, se há um sacerdote aqui, então o sacerdote tem que trazer a mensagem. Mesmo que seja um culto baseado mais para as mulheres. A mulher pode orar por outra, pode, Deus pode usá-la para curar, pode. A Bíblia não proíbe que a mulher não pode profetizar. Nós acabamos de ler em Êxodo 28. A Bíblia fala que os jovens e mulheres herdarão o reino de Deus. Não fala só no homem, não fala só na mulher, fala dos dois. Mas à luz da palavra, Deus, vamos ver uma mulher que liderou na Bíblia. Mostra-me uma mulher que foi levantada para liderar um povo. Não há. Se nós vamos entender um pouquinho da história de Jezabel e o rei Acabe, quem levou o rei Acabe? E por isso a Bíblia fala sobre o espírito de Jezabel. Não é que a mulher tenha todo esse espírito, não. Mas a mulher, se entendesse
O trabalho da mulher e o trabalho do homem, hoje não havia tantos divórcios. Era eu, jovem, eu lembro-me uma vez na nossa igreja, um pastor que eu nunca tinha visto, nem mais magro, nem mais gordo, nem nada. Ele levantou-se e disse para uma mulher assim: faz o teu papel de esposa e não queiras fazer o papel de esposo. E ninguém sabia. E ele falou, Deus usou através daquele profeta, falou. E aquilo que ele estava a falar era tudo verdade. Sabem o que aconteceu? Passado um tempo, uns anos, eles separaram-se. Hoje, ele é pastor. Já lançou vários livros. E quando eu começo a analisar aquilo que aquele pastor falou para ela, eu vejo que era a mulher que estava a tirar completamente a liderança dele. Enquanto ele teve casado com ela, ele não seguia em frente. Ele não conseguiu ser pastor. Hoje ele é pastor, está à frente de uma igreja, já lançou vários livros e é uma bênção. Casou novo, ela casou, mas vão ver o ministério dele e vão ver o ministério dela. Dela desabou. E ele, Deus, o colocou num patamar. Porquê? Porque não é que a mulher seja inferior ao homem, não. Mas a mulher